Fala galera, meu nome é Rodrigo, tá? Eu vou passar aqui para vocês uma aula de PHP, é a primeira aula aí que eu tô pondo no YouTube pra galera. Bom, vamos lá os patrocínios, né? Empresa Levitron. A empresa Levitron é uma empresa que faz site na internet. O pessoal é bacana lá, faz sistema, faz hospedagem. É uma empresa muito boa no ramo de web. E o primeiro link? O primeiro link é uma ferramenta gratuita para vocês aí divulgarem o trabalho de vocês, tá? Se você tem um site, se gostaria de divulgá-lo na internet, você pode cadastrar aqui você como usuário e colocar o teu site aí para aumentar o número de visita, etc. Uma ferramenta muito boa. Tem um patrocínio, hoje é a aula 1, tá? A primeira aula que eu estou dando para vocês. Meu nome é Rodrigo Cubi, mais conhecido como Fozzy Joe na internet aí. Tem um fórum, eu uso o Linux, tá? O Ubuntu, no caso, e vou passar para vocês tudo via terminal, tá? A base de orientação a objeto no PHP. Tem um site muito bacana que é o Vivo Linux. Eu sou um dos membros aí, temos muitos membros. E aqui, cara, vai ter muita coisa boa para você que é programador de PHP. Temos aí comunidades muito boas de PHP, tá? Mais uma dica para você. Vamos lá. Eu estou usando um Apache local aqui na minha máquina e vamos fazer aí uma aula sobre orientação a objeto PHP, que é muito bacana. Você que acha que é um bicho de 7 cabeças aí, não é nada muito complicado. Eu estou na minha pasta aqui, root do Apache. Vou entrar na minha aula 1, ok? Dentro da aula 1 eu tenho aí uma pasta com o nome class, uma index e um programinha que chama autoload. Já vou explicar para que ele serve. Bom, primeiramente eu vou... O que é essa aula aqui? Eu vou falar sobre orientação a objeto, tá? Orientação a objeto, muitas pessoas olham e falam, ai meu Deus, o que é isso, né? Orientação a objeto é basicamente o que? Você cria o objeto, tá? Praticamente falando, a diferença da orientação a objeto para estruturada é você cria o objeto, existe o objeto. Então aqui eu vou dar um exemplo na classe computador. Eu entrei na pasta classe, eu tenho um programa aqui, uma classe que chama computador.class. Isso é legal. Sempre classe para mim eu ponho a primeira maiúscula .class.php, tá? Isso é bons modos, tá? Em muitos livros vocês vão ver isso. Bom, abrindo o meu arquivo aqui, computador, vocês podem verificar aqui que é uma classe, tá? O que é uma class? Muita gente sabe o que é uma class. É um conjunto, né, de atributos e métodos formando, quando você instanciado, forma o famoso objeto, né? O que são atributos? Atributos são que podemos falar são atributos são uma palavra fácil. Bom, vamos dar um exemplo do computador. São as peças, são as partes. Os atributos são as partes de um todo, que no caso é o computador. O que nós temos no computador? Temos um processador aqui no meu exemplo, tá? Eu dei var, estou citando tudo como var para facilitar ao máximo para todo mundo. Temos um HD, temos um monitor, temos a energia, tá? Isso tudo para um computador a gente precisa desses atributos. Aqui é um método construct. O método construct, que ele faz? Ele inicia a classe no PHP 5, tá? Lembrando, no PHP 5 esse método construct já funciona normalmente, senão você teria que instanciar a classe aí com o nome computador, mas isso no PHP antigo, hoje em dia já funciona assim. Os métodos são funções, tá? Para quem conhece o PHP, funções já está em casa. Métodos são praticamente funções, tá? Então eu fiz um método ligar, sempre verbo, método é verbo. Então ligar. Então, no método ligar, o que eu fiz aqui? Eu perguntei
se existe energia, se a energia for igual ligada, quer dizer, se a energia estiver ligada do computador, então acontece isso aqui. O processador é igual a processando dados, o HD é igual a fazendo a leitura dos dados, o monitor é igual a ligado, ok? Beleza. Isso é quando a gente ligar o computador, essas coisas irão acontecer com os meus atributos. Ao desligar o computador, pessoal, aí desligando o computador, o processador para de processar os dados, o HD finaliza a leitura dos dados, o monitor desliga, ok? Temos isso ao desligar o computador. Isso é um exemplo bem simples de orientação a objeto, tá? Bom, então vamos fechar, salvar. Eu estou usando o para editar. Estamos dentro da pasta class, tá? Então vamos sair da pasta class. Temos aqui uma função que chama autoload. Vou falar sobre ela agora. É uma página, um programinha. Essa função autoload, ela é PHP 5, lembrando, ela funciona como? Em vez de você ficar dando include em todas as classes, tá? Você vai efetuar o include uma vez só da autoload. Automaticamente, a autoload, ao momento que você instanciar um objeto, ela vai procurar a classe, e aqui no meu caso na pasta class, e eu fiz essa extensão .class.php. Isso aqui pode mudar, depende do seu gosto aí, tá? Então essa autoload ela é bacana para isso, para limpar aí o seu código. Então vamos direto ao assunto. O meu programa aqui está index. O que nós temos na index? Programa by Rodrigo Kubi. Primeiro include da função autoload, tá? Ela vai fazer, vai carregar as classes para a gente automático. Inicia o objeto, então instancia, no caso aqui, ó, a variável computador é igual a new computador. Ok, aqui temos um objeto. Olha que maravilha. Essa linha aqui nós temos um objeto. Essa linha estamos com o nosso objeto. Isso é muito lindo. Ok, aqui já estamos programando orientado ao objeto. Aqui de baixo, o que a gente faz? A gente dá um valor para o atributo energia do nosso objeto computador. O valor é ligada, energia ligada. Oh, maravilha, liguei energia, pus lá na tomada. Aqui, a variável computador, ela agora vai ter o método ligar, o verbo ligar. Então, comecei a função, né? Estou efetuando a função ligar. Aqui embaixo, eu estou imprimindo os atributos. Então, print, método ligar. Então, aqui é um texto, tá? Lembrando que isso aqui é somente um texto para imprimir lá na nossa tela. Processador, aí eu concateno aqui com ponto a variável computador, o objeto computador, processador. Então, o atributo processador do nosso objeto computador, o atributo HD do nosso objeto computador, o atributo monitor do nosso objeto computador. Okay? Estou imprimindo para saber os estados que eles estão. Logo depois eu pego o meu objeto computador e dou um desligar nele. Aplico a função desligar, o método desligar no nosso objeto computador. Imprimo novamente a mesma coisa de cima e embaixo para saber como que está o nosso processador, nosso HD, nosso monitor do nosso computador. E na finalização eu desligo a energia. Tá? Depois de desligar o computador, mais uma frescura que eu desligo a energia porque para não dar nenhum curto em caso de raio. Tá? Então, deixa eu descer mais aqui. Eu subo. Tá, o meu programa é basicamente esse aqui, tá? Vamos ver se salvar aqui, né? Bom, vamos executar o nosso programa. Como vou executar? Eu criei uma pasta que chama aula 1 e eu tenho um arquivo que chama index, que é esse programa que vocês acabaram de ver. Vamos ver aqui, ó. Método ligar, processador, processando dados, HD, fazendo a leitura dos dados, monitor ligado. Então, quando eu executei aqui o meu método do meu objeto computador, eu executei ele ligar, ele me dá esses resultados. No momento que eu dei desligar, processador, o estado dele é para de processar os dados. HD, finaliza a leitura dos dados. Monitor, desliga. Parabéns, gente. Vocês estão já inclusos no mundo do objeto aqui. Vocês vão falar, puta, mas por que estruturado ia dar um print aí e pronto? Mas a grande diferença de estruturado para a linguagem de objeto é, aqui o computador existe. Na estruturada não existe computador nenhum. Então a graça é, aqui existem, os objetos realmente existem no seu sistema. Tá? Isso é um grande diferencial de linguagem orientada a objeto. E vou ficando por aqui, essa é a aula 1 e espero vê-los nas próximas aulas. Muito obrigado, um abraço.